Era uma noite silenciosa, onde as estrelas pareciam vigiar, atentas ao destino de Mara. Quando a luz da lua beijava a terra, ela não imaginava que sua vida mudaria para sempre em um único suspiro. Às vezes, o amor e o sacrifício andam de mãos dadas. Mas o que acontece quando o amor se transforma em um peso insuportável? Prima di iniziare, commenta chi sotto da dove ci stai guardando. Iscriviti al canale, attiva la campanellina e lascia un mi piace, perché questa è una storia impossibile da dimenticare. Ora fai un respiro profondo, perché quello che sta per accadere ti spezzerà il cuore. Mara era uma jovem de 20 anos, com cabelos negros como a noite e olhos que refletiam a inocência de quem ainda acreditava em contos de fadas. Ela vivia em uma pequena casa de pedra, cercada por flores silvestres que sua mãe cultivava com amor. A vida simples a envolvia em um manto de conforto. As tardes eram preenchidas com risadas, enquanto ajudava sua mãe a preparar refeições modestas e a cuidar dos irmãos mais novos. O cheiro de pão fresco e ervas aromáticas permeava o ar, criando uma atmosfera acolhedora que parecia eterna. Mas, por trás dessa fachada de tranquilidade, o passado começava a cobrar seu preço. A família de Mara, outrora próspera, agora se afundava em dívidas, sufocada por uma guerra que não escolheu e por doenças que lhe arrancaram os sorrisos. Os olhos de sua mãe, antes cheios de vida, agora estavam marcados pela preocupação, enquanto seu pai se esforçava para encontrar trabalho em tempos tão difíceis. A casa, que um dia havia sido um lar feliz, tornara-se um campo de batalhas silenciosas, onde cada discussão sobre contas a pagar era um lembrete cruel da fragilidade da felicidade. Mara observava com um coração apertado, impotente diante da desgraça que se abatia sobre sua família. Foi então que o vilão entrou em cena. Um homem de 77 anos, com um olhar penetrante e um sorriso que escondia segredos obscuros. Seu nome era Emir, um emiro poderoso que havia construído um império sobre o sofrimento dos outros. Ele era conhecido por sua riqueza imensurável, mas também por sua frieza. Quando ele fez a proposta de casamento, as paredes da casa de Mara pareciam fechar-se sobre ela. A ideia de ser comprada como um bem, um objeto de luxo, a fez sentir um nó na garganta. No entanto, em meio ao desespero de sua família, a oferta era irresistível. O dinheiro que ele oferecia poderia salvar seus irmãos, curar sua mãe e trazer de volta a paz que havia desaparecido. Mara olhou para sua mãe, que estava desmoronando sob o peso da realidade, e sentiu uma onda de dor invadir seu peito. A jovem sempre sonhou com um amor verdadeiro, com um companheiro que a respeitasse e a amasse. Mas agora, o que se apresentava diante dela era um fardo, uma escolha que a separaria de tudo o que conhecia. Ela se viu diante de um abismo, onde a liberdade e a servidão se entrelaçavam de forma cruel. O que fazer quando o coração implora por um caminho, mas a razão grita por outro? Com lágrimas nos olhos, Mara aceitou a proposta. O peso da decisão a esmagava, mas a única esperança que lhe restava era o bem-estar de sua família. O coração partido se tornava um eco ensurdecedor em sua mente, enquanto ela se despedia da infância. As memórias felizes se misturavam com o medo do desconhecido, e cada passo em direção ao futuro parecia um passo para longe de sua essência. Agora, ela se encontrava em seu quarto, cercada por suas coisas, cada objeto uma lembrança de quem ela era. As roupas que cuidadosamente escolhera, os livros que a tinham transportado para mundos distantes, os pequenos brinquedos que um dia foram símbolos de alegria. Com as mãos trêmulas, Mara começou a arrumar suas malas, cada dobra de tecido uma luta interna. O cheiro familiar do quarto a envolvia, mas havia algo muito mais pesado no ar, a sensação de perda. Os olhos de Mara se encheram de lágrimas à medida que ela olhava pela janela. As flores no jardim, que uma vez representaram a esperança, agora pareciam tristes, como se soubessem que ela estava prestes a deixar tudo para trás.
O sol começava a se pôr, tingindo o céu de um laranja vibrante, e Mara desejou que o tempo parasse. Se ao menos pudesse permanecer ali, com sua família, a segurança de seu lar, longe do destino que a aguardava. Ela respirou fundo, tentando controlar a tempestade de emoções que a invadia. O medo do que estava por vir misturava-se com a dor da despedida. O eco das risadas de seus irmãos ressoava em sua mente, e ela se viu imaginando o que aconteceria com eles sem sua presença. Mara sentia-se como uma folha carregada pelo vento, sem controle sobre sua própria vida, e o peso do futuro que a aguardava a deixava sem fôlego. Enquanto a noite caía, Mara finalmente fechou a mala, um gesto que parecia simbolizar o fechamento de um capítulo. Com um último olhar ao seu redor, ela se despediu de sua infância, de seus sonhos e da inocência que tanto valorizava. O desconhecido a aguardava, e com ele, a promessa de um futuro que a deixava assustada e sozinha. Com o coração pesado e os olhos marejados, ela se preparou para partir, sem saber que o verdadeiro drama da sua vida estava prestes a começar. Mara fechou a porta atrás de si e, com um último suspiro, deixou para trás o calor familiar de sua casa. O ar noturno estava impregnado de um frescor que se tornava cada vez mais distante, como se a própria atmosfera estivesse se despedindo dela. Cada passo que dava em direção à limusine que a aguardava na rua parecia pesar toneladas, e o coração pulsava em seu peito com uma intensidade quase insuportável. O motorista, com um olhar neutro, abriu a porta do veículo e ela hesitou um momento, como se o mundo exterior estivesse se desvanecendo e a segurança de sua infância a chamasse de volta. A viagem começou e as ruas da cidade se transformaram em uma sequência de sombras e luzes. Um borrão de memórias que a deixava mais inquieta a cada quilômetro percorrido. A limusine deslizou suavemente pelas avenidas, enquanto Mara observava a paisagem urbana ser engolida pela escuridão. A tensão crescia no ar, e o silêncio dentro do carro era quase ensurdecedor. O motorista não ousava quebrar a quietude, e Mara se perdeu em seus próprios pensamentos, imaginando o que a aguardava. Depois de um longo caminho, o cenário começou a mudar. Os edifícios altos e modernos deram lugar a vilas luxuosas, cercadas por jardins exuberantes e fontes que dançavam sob a luz suave da lua. Quando finalmente chegaram à imponente mansão que seria seu novo lar, Mara ficou estupefata. O palácio se erguia majestoso diante dela, suas paredes de mármore brilhando sob a luz prateada, como um gigante adormecido. A beleza do lugar era inegável, mas havia algo de frio e intimidador em suas proporções. Era uma prisão disfarçada de luxo. O motorista o ajudou a sair do carro, e Mara hesitou novamente, sentindo-se pequena e vulnerável sob a grandiosidade do edifício. Assim que atravessou o portão de ferro forjado, uma serva apareceu, com um olhar que misturava curiosidade e desdém. "Venha, minha senhora. O senhor a aguarda", disse ela, com um tom que deixava claro que Mara não era mais do que um objeto a ser apresentado. Dentro da mansão, o ambiente era opressivo. Os corredores eram decorados com pinturas de enorme valor, mas a frieza das paredes parecia absorver qualquer vestígio de calor humano. A serva a conduziu por uma série de salas luxuosas, cada uma mais impressionante que a anterior, mas Mara não conseguia sentir alegria. As opulentas tapeçarias e os candelabros de cristal a cercavam como se estivessem observando, avaliando sua presença. Finalmente chegaram a um salão que emanava uma aura de poder e dominação. Ali, em uma poltrona de veludo, estava o homem que mudaria sua vida para sempre. Ele se levantou ao vê-la, sua figura alta e imponente, irradiando uma confiança que a fez sentir-se ainda mais insignificante. O emiro, com seus 77 anos, tinha um olhar astuto e penetrante, que parecia despir cada camada de sua alma. O tempo não fora gentil com ele, mas havia uma força indiscutível em sua presença. "Bem-vinda, minha nova esposa", disse ele,
sua voz profunda ecoando nas paredes do salão. As palavras eram um misto de cortesia e possessão, e Mara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele se aproximou e ela notou os detalhes de seu rosto. As rugas que contavam histórias de uma vida cheia de conquistas e segredos, os olhos que brilhavam com um conhecimento que a deixava inquieta. Ela sentiu um nó se formar em sua garganta, lutando para manter a compostura. "Obrigada", respondeu ela, sua voz mal acima de um sussurro. A conversa se arrastou, marcada por um silêncio constrangedor que parecia se estender entre eles como uma corda prestes a arrebentar. O emiro falava sobre seu status, suas posses, tudo o que ele era e tudo o que ela deveria ser ao seu lado. Falava de maneira fria, como um vendedor apresentando um produto, e Mara se sentia cada vez mais reduzida a uma mercadoria. Ele a avaliava, e Mara percebeu que suas palavras não eram apenas uma introdução, mas uma advertência sobre o que ele esperava dela. "Você será bem tratada aqui", ele continuou, seus olhos fixos nos dela. "Mas lembre-se de seu lugar, Mara. Este é um mundo onde a obediência é a chave." A frase reverberou em sua mente e ela sentiu uma onda de medo e desespero. O que isso significava para ela? O que seria exigido dela? O emiro sorriu, mas não era um sorriso que prometia conforto. Era um aviso disfarçado, e Mara sabia que sua vida havia mudado irrevogavelmente. Quando o encontro terminou, as servas a conduziram a um quarto que parecia um santuário de opulência, mas para Mara era uma cela. O ambiente estava adornado com tecidos luxuosos e móveis esculpidos à mão, mas o ar estava impregnado de uma tensão palpável. As servas a cercaram, suas mãos ágeis e experientes a despindo e preparando-a para a noite que se aproximava. A água do banho era quente e o vapor subiu, envolvendo-a em um abraço sufocante. Elas lavaram seu corpo com delicadeza, mas Mara sentiu-se como uma boneca sendo manipulada, cada toque trazendo uma nova onda de ansiedade. Assim que a água foi drenada, um perfume doce e envolvente foi aplicado em sua pele, e o aroma a fez sentir-se estranha, como se estivesse sendo preparada para um sacrifício. As servas sussurravam entre si, seus olhares eram cúmplices, e Mara se viu cercada por um misto de admiração e temor. Elas a vestiram com um traje esplêndido, um vestido que a fazia parecer uma princesa, mas que também a aprisionava em suas camadas de tecido. O espelho refletia uma imagem que não parecia ser dela, mas sim de uma estranha prestes a se encontrar com seu destino. Finalmente, as servas deixaram o quarto, e Mara ficou sozinha, o silêncio quase ensurdecedor. O coração batia descompassado, e ela se sentou na borda da cama, olhando para o teto ornamentado. A expectativa a envolvia como uma névoa, e a incerteza da noite que se aproximava a deixava em estado de alerta. O que aconteceria quando ele entrasse? O que seria exigido dela? O medo a consumia e ela desejou, em um último suspiro, que a noite não trouxesse o que ela temia. E assim, com a respiração acelerada e a mente tumultuada, Mara aguardou, sozinha, a chegada de seu destino. Mara permanecia sentada na borda da cama, as mãos entrelaçadas em um gesto de desespero silencioso. O som do batente da porta se movendo, como se o tempo tivesse desacelerado, fez seu coração acelerar ainda mais. A porta se abriu lentamente, revelando a figura imponente de seu marido, o emir. Ele era uma visão majestosa, vestido em trajes opulentos que refletiam a luz suave das velas, mas para Mara, ele era um espectro de seus medos mais profundos. O olhar dele, penetrante e sagaz, a fez sentir-se exposta, como se não houvesse segredos que pudessem permanecer ocultos entre eles. Ela sentiu um frio na espinha quando ele cruzou o limiar do quarto, seus passos pesados e decididos ecoando em seu peito. Mara não conseguia desviar o olhar de seu rosto, que exibia uma expressão de calma inquietante. O pavor a envolvia como uma névoa densa.
A cada passo que ele dava, sua respiração se tornava mais superficial, como se ele estivesse se aproximando de um precipício e ela estivesse prestes a cair. Ele parou diante dela, a distância entre eles parecendo insuportável e, ao mesmo tempo, um abismo a separá-los. Mara prendeu a respiração, o medo se transformando em uma expectativa angustiante. Ele estendeu a mão lentamente, como se quisesse tocá-la, e ela se encolheu ligeiramente, sentindo a tensão elétrica no ar. Um sussurro de esperança se misturou ao terror. Talvez ele fosse apenas um homem idoso, incapaz de causar o mal que ela temia. No entanto, antes que ele pudesse tocá-la, uma súbita palidez tomou conta de seu rosto. O emir levou a mão ao peito, os olhos se arregalando em um misto de surpresa e dor. Mara observou paralisada, enquanto ele se curvava para a frente, a expressão de confiança se desvanecendo em um instante. O coração dele, que até aquele momento parecia forte e imponente, agora se tornara um inimigo traiçoeiro. Ele caiu de joelhos e o som de seu corpo atingindo o chão ecoou como um trovão na mente dela. Gritos irromperam de sua garganta, um som primal que reverberava pelas paredes do quarto. O caos se instalou em um único momento, e Mara se lançou para o lado dele, as mãos tremendo enquanto procurava por sinais de vida. O rosto do emir estava pálido, e os lábios, que antes eram vermelhos e cheios de vida, agora estavam cinzentos e sem cor. O pânico tomou conta dela, e ela gritou por ajuda, suas palavras se misturando ao som da sua própria angústia. Os médicos chegaram em poucos minutos, mas para Mara, a eternidade havia se passado. Eles se moveram com uma eficiência que parecia irreal, suas vozes baixas e rápidas. Mara se afastou enquanto eles faziam o possível para reanimá-lo, seus olhos cheios de terror e confusão. O que aconteceria se ele não sobrevivesse? O que isso significaria para ela? Um misto de culpa e alívio a invadiu, um sentimento tão contraditório que a fez sentir-se doente. Os minutos se arrastaram, cada segundo parecia uma eternidade. Finalmente, um dos médicos se virou para ela e as palavras que saíram de seus lábios foram como um golpe. O emir estava morto. Um ataque cardíaco, disseram. Mara sentiu o chão se abrir sob seus pés, como se estivesse sendo puxada para um abismo sem fim. O que ela deveria fazer agora? Ela não era apenas uma esposa, mas a viúva de um homem poderoso, cercada por uma herança que agora parecia um fardo insuportável. Mas não era apenas a morte que a aguardava. O destino, de maneira cruel e implacável, tinha outras reviravoltas. À medida que os homens do emir se reuniam, um deles, com um olhar astuto e manipulador, começou a murmurar entre os outros. O que aconteceria com a fortuna do emir? E Mara, tão jovem e tão vulnerável, tornaria-se um alvo em um jogo de poder que ela mal compreendia. Um murmúrio crescente a envolveu, e logo ela percebeu que não seria bem-vinda ali. As vozes dos homens se tornaram ameaçadoras, acusações e sussurros sobre um possível assassinato começaram a pairar no ar. Mara, desolada e confusa, tentou protestar, mas o medo a paralisou. O que ela poderia dizer? A verdade parecia tão distante e o peso das palavras que não foram ditas a sufocava. Antes que ela percebesse, a sala foi invadida por homens armados, os olhares deles frios e calculistas. Mara percebeu que a sua posição como viúva não era de luto, mas de vulnerabilidade. Eles a cercaram, e um deles, com o rosto coberto por uma máscara, a apontou como responsável pela morte do emir. Uma acusação infundada, mas que agora se tornaria sua realidade. O pânico a consumiu, e em um impulso desesperado, ela decidiu que precisava fugir. Com o coração disparado, Mara se lançou para a porta, esbaforida, enquanto as vozes atrás dela se tornavam um eco distante. O corredor era um labirinto de mármore e tapeçarias, mas ela não tinha tempo para pensar, apenas para correr. A liberdade a aguardava do lado de fora, e a ideia de escapar daquele pesadelo a impulsionava a cada passo.
a noite fatídica não terminaria com um luto, mas com um ato desesperado de sobrevivência. Mara estava prestes a se tornar uma fugitiva, uma mulher sem lar, sem proteção e, acima de tudo, sem o amor que a havia aprisionado em um destino que nunca escolhera. O mundo lá fora era vasto e desconhecido, mas era o único lugar onde ela poderia encontrar um novo começo, longe das sombras do passado e das garras di un futuro incerto. Anni erano passati da quella notte fatidica, ma il ricordo di Mara rimaneva vivido come un'eco nei corridoi della sua mente. Si era rifugiata in un piccolo villaggio costiero, lontano dai lussi e dall'opulenza del suo passato. La casa in cui viveva era umile, ma decorata con i frutti del suo lavoro arduo. Ogni giorno si svegliava all'alba, il profumo del mare che si mescolava al ronzio delle onde che si infrangevano sugli scogli. Aveva imparato a coltivare il giardino, a cucinare piatti semplici ma gustosi e a vivere in armonia con la natura. Tuttavia, nonostante la bellezza del paesaggio circostante, la sua anima era pervasa da una malinconia inestinguibile. La sua presenza nel villaggio era avvolta da un alone di mistero. Le donne la guardavano con curiosità, i bambini la seguivano con sguardi innocenti, mentre gli uomini la consideravano una figura enigmatica, una musa perduta. I pettegolezzi circolavano come foglie al vento, alcuni dicevano che fosse fuggita da un emiro, altri che avesse portato con sé una maledizione. Era diventata una leggenda, una figura da raccontare attorno al fuoco. È un simbolo di bellezza e tristezza, ma anche di forza e resilienza. Mara ascoltava le voci sussurrate, i racconti che la dipingevano come un'apparizione. A volte si chiedeva se il peso di quella fama la stesse soffocando. La sua vita era diventata una danza tra la luce e l'ombra, eppure, nel profondo, desiderava ardentemente essere vista per ciò che era realmente. Una donna che aveva lottato per la propria libertà, una donna che si era ritrovata in un mondo che non le apparteneva. Ma il suo cuore, purtroppo, era ancora intriso di paura, un timore che la legava a quel passato che non poteva dimenticare. Un giorno, mentre Mara si trovava al mercato locale, avvertì un'improvvisa tensione nell'aria. Gli sguardi si erano girati verso l'ingresso e un uomo alto e affascinante era apparso tra la folla. I suoi occhi scuri scrutavano attentamente ogni volto, ogni movimento. Mara si sentì colpita da un brivido, come se un ricordo sepolto stesse riemergendo dalle profondità della sua anima. Non aveva mai creduto di poter provare paura e attrazione allo stesso tempo. L'uomo, dall'aspetto regale, avanzava con un passo deciso, ma con una grazia inquietante. Le voci di quel villaggio sussurravano che fosse un investigatore, qualcuno che stava cercando la verità su di lei. Ma Mara non poteva credere che l'eco del suo passato la stesse finalmente raggiungendo. Mentre il suo sguardo si incrociava con quello dell'uomo, il suo cuore accelerò il battito. C'era un'intensità nei suoi occhi, una determinazione che la colpì come un fulmine. In quel momento capì che la sua vita tranquilla era stata scossa da quella presenza misteriosa. Nei giorni successivi, l'uomo, il cui nome scoprì essere Zahir, divenne una figura costante nel villaggio. Si avvicinava a lei con discrezione, parlando di affari e commercio, ma Mara percepiva che c'era qualcosa di più profondo dietro le sue parole. Zahir sembrava cercare di capire chi fosse veramente, e ogni volta che si trovavano, l'atmosfera tra loro si caricava di una tensione palpabile. Mara si sentiva intrappolata tra il desiderio di fuggire e la curiosità di scoprire cosa volesse davvero quel misterioso uomo. Un pomeriggio, mentre il sole calava all'orizzonte, tingendo il cielo di un arancione intenso, Mara decise di avventurarsi sulla spiaggia. Il suono delle onde la tranquillizzava, ma non riusciva a scrollarsi di dosso la sensazione che Zahir l'osservasse da lontano. E così fu. Quando si voltò, lo vide lì, a pochi passi da lei, la silhouette delineata dalla luce del tramonto. Il mondo intorno a loro svanì, lasciando solo l'eco dei loro respiri. «Non ho mai conosciuto una donna come te», disse Zahir, la voce profonda e carismatica. «Ci sono storie su di te che affascinano e terrorizzano, ma io voglio conoscere la verità».
Mara sentì le gambe tremare, ma la sua determinazione le restituì forza. E perché dovrei dirti qualcosa? La mia vita è finita. Non ho nulla da offrirti. Lui si avvicinò, il suo sguardo penetrante che sembrava attraversare le barriere che aveva costruito attorno a sé. Non è vero. La tua vita è solo all'inizio, ma hai paura e io sono qui per aiutarti a trovare la tua strada. Il cuore di Mara si contorse. Gli anni di isolamento, di paura e di silenzio la schiacciavano, ma c'era qualcosa in Zahir che la faceva sentire viva. La tensione cresceva, il confine tra il pericolo e la protezione si assottigliava. Un passo indietro, un passo avanti. La danza del destino si stava avvicinando al suo culmine e in quel momento, mentre il vento soffiava dolcemente tra i loro corpi, Mara capì che non poteva più fuggire. Zahir era la chiave per un futuro che non aveva mai osato sognare, ma anche il portatore di un passato che la stava per raggiungere. Era inevitabile. Il loro confronto finale era vicino. I loro destini, intrecciati in una trama di segreti e desideri, stavano per esplodere in una verità che nessuno dei due era pronto ad affrontare. La luna brillava alta nel cielo, avvolgendo la terrazza del palazzo in una luce argentata. Mara e Zahir si trovavano faccia a faccia, i loro cuori batterono all'unisono, l'aria carica di tensione e di aspettative irrisolte. La brezza leggera portava con sé il profumo dei fiori di gelsomino, ma per Mara tutto ciò che percepiva era l'intensità dello sguardo di Zahir, che sembrava scavare nel profondo della sua anima. «Perché hai mentito?» chiese Zahir, la voce ricca di una vulnerabilità che non si aspettava di mostrare. Mara, con il cuore in tumulto, si fece avanti, ma gli occhi di lui erano come un mare tempestoso, pieni di domande e di dolore. «Non ho mentito», rispose lei, la voce tremante. «Ho solo omesso la verità. Avevo paura che non mi avresti compreso». Le sue mani tremavano mentre si avvicinava. I loro respiri si mescolavano, creando un'atmosfera carica di tensione. Quella notte era inaspettata. Ti ho visto e il mio cuore ha scelto di seguirti. Zahir chiuse gli occhi per un momento, come se cercasse di afferrare un ricordo sfuggente. La rivelazione di Mara lo colpì come un fulmine. Le parole di lei risuonavano nella sua mente. «Ti ho odiato per tanto tempo», ammise la voce rotta, «perché credevo che fossi complice di quel tradimento, ma ora capisco. Tu sei stata solo una vittima, proprio come me». Le lacrime iniziarono a scorrere sul volto di Mara, scintillando alla luce della luna. «Non volevo che il tuo amore diventasse odio. Non ho mai smesso di amarti, nemmeno quando pensavo di perderti per sempre». Zahir si avvicinò, le mani tremanti si unirono e in quel momento il mondo intorno a loro svanì. Solo i loro cuori pulsavano. Il dolore e la gioia si mescolavano in un abbraccio di emozioni. «Mara», sussurrò Zahir, la sua voce era un canto dolce e profondo. «Posso finalmente vedere la verità. Sei l'unico faro nel mio buio. Ti prego, dammi l'opportunità di amarti, come meriti». Le sue parole erano un balsamo per le ferite di Mara. E nel profondo dei suoi occhi vide la redenzione. La distanza che li separava si ridusse fino a scomparire e in un atto di vulnerabilità condivisa i loro labbra si incontrarono per la prima volta. Era un bacio intenso, carico di anni di desiderio e di incomprensione, un bacio che scioglieva le catene del passato e abbracciava il futuro. Mara si sentì avvolta in un caldo abbraccio. Ogni paura svanì, lasciando spazio a una dolce e profonda connessione. La notte si trasformò in un momento di pura magia, mentre i due amanti si abbandonavano l'uno tra le braccia dell'altro, lasciando che il mondo esterno svanisse. I loro corpi si unirono in una danza di passione e tenerezza. Ogni carezza era un promemoria di quanto fossero destinati a essere insieme. Ogni sospiro, ogni sussurro si trasformava in un atto di amore sincero, un inno alla vita e alla speranza. Anni dopo, Mara e Zahir
sedevano su una panchina di legno nel loro giardino, circondati da fiori che sbocciavano sotto il sole. Le risate dei loro figli riempivano l'aria mentre correvano tra le aiuole. Mara guardò Zahir, il suo viso solcato da linee di gioia e saggezza. «Non avrei mai immaginato che il nostro amore potesse superare tali prove», disse, la voce dolce come una melodia. Zahir sorrise, gli occhi brillavano di amore. «Il destino ci ha messo alla prova, ma la nostra fede l'uno nell'altro è stata più forte di qualsiasi tempesta». Le sue mani afferrarono quelle di Mara e in quel gesto entrambi sapevano che avevano costruito qualcosa di bello e duraturo. Guardando i loro bambini giocare, Mara rifletté su quanto la vita fosse imprevedibile. Ogni dolore, ogni momento di incertezza li aveva portati a questo punto. Un amore che non solo sopravviveva, ma prosperava. «Forse il destino non è altro che una serie di scelte», mormorò. «Scelte che ci guidano verso chi siamo veramente». Zahir annuì, la sua espressione seria, ma piena di calore. «Ogni passo che abbiamo fatto, ogni lacrima versata, ci ha resi più forti. E ora siamo qui, insieme, pronti ad affrontare qualsiasi cosa ci riservi la vita». Le loro mani si unirono, un gesto semplice ma carico di significato. Se questa storia ti ha emozionato, lascia un mi piace e iscriviti. Qui su Storie di amore e romanzo crediamo che ogni dolore meriti un nuovo inizio. Raccontami nei commenti da dove hai seguito la storia. Ti aspetto nel prossimo video.